Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, trazendo mais um post para vocês sobre o Flamengo nessa segundona aí, dia 24 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações do Mengão. Então, peço a vocês, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Flamengo que conta ou espera também avaliar os seus jogadores que foram cedidos nesse período, né, Beta? Verdade, Mari. A semana começa com duas preocupações, porque Gerson e Arrascaeta foram cortados das seleções. O Gerson não tem lesão, de acordo com os exames divulgados, tem uma contratura muscular na coxa esquerda, mas hoje, na parte da tarde, no treino, vai ser avaliado pelo departamento médico do Flamengo. Arrascaeta, cortado da seleção uruguaia, ele atuou cerca de 41 minutos contra a Argentina, foi substituído pelo De La Cruz, mas saiu com dores na coxa direita. Outro jogador, então, que vai ser avaliado hoje mais de perto pelo DM do Flamengo. O De La Cruz entrou na partida, mas também foi cortado da seleção. Só que durante o jogo não aparentou. Não deve ser problema para o Flamengo, porque segundo a imprensa uruguaia já estava ali no cronograma que o De La Cruz não faria parte aí desse segundo jogo por conta da altitude boliviana. Bom, Bruno Henrique e Danilo, enquanto o time estava de folga no final de semana, os dois foram até o Ninho do Urubu porque estão naquele processo de recuperação de lesões na coxa. E fica a expectativa, então, se eles vão para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional no sábado. Lembrando também que o Pedro segue aí também nesse processo de recuperação, se machucou em um jogo da seleção brasileira também no ano passado. Brasileirão, que é então a prioridade também do Flamengo nessa temporada. O time não conquista o título desde 2020. E para a gente fechar, o volante Jorginho esteve aqui no Rio na semana passada com a esposa. Inclusive, eles tiveram as redes sociais invadidas pelos rubro-negros pedindo para que ele acertasse com o Flamengo. Segundo o GE, o staff do jogador vai avaliar o Arsenal. E aí, segundo o GE, a prioridade é o Flamengo e também o staff irá apresentar, na verdade, um documento falando sobre aí a projeção de carreira do jogador, mas claro, visando a parte financeira. Pedrosa, Venei Casagrande, boa tarde pra você de casa. Semana começando, uma semana abençoada aí pra todo mundo. Olha, a boa fase do Flamengo, essa que o Venei acabou de falar, né, se dá também pelo importante trabalho do Filipe Luís, que ele tem feito no time, né? Em pouco tempo, o técnico já conquistou 3 títulos e alcançou marcas muito expressivas na equipe. E o Flávio Vinick, nosso grande repórter, preparou uma reportagem onde ele explica mais sobre esse desempenho do treinador. E na volta tem drone de Venei Casagrande sobre... Não fala agora, na volta ele fala. Cadê? Entra na primeira banho que já está virando rotina no Flamengo. Filipe Luís começa a se acostumar a ficar ali, no alto do pódio. O início da carreira de técnico não poderia ser mais vitorioso. Eu acho que tem um potencial muito grande, alguém experiente, como jogador do mundo, e que tem demonstrado seriedade. E demonstra que temos talvez um futuro técnico de seleção por aí. Essa taça da Copa do Brasil foi a primeira das 4 que o Filipe Luís já ajudou a trazer aqui para o Museu do Flamengo em menos de 6 meses no comando do time profissional. Ele foi campeão também da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara e, recentemente, do Campeonato Carioca. Conquistar títulos não é fácil. É muito trabalho. Você citou aí inúmeras conquistas, né? Inúmeras conquistas que tivemos. E o Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade de ter um elenco tão qualificado como para disputar títulos. A trajetória como treinador começou no início do ano passado na equipe sub-17. Em junho veio o primeiro título, o Carioca da categoria. Logo depois, subiu para o time sub-20. Em 2 meses, conquistou a Copa Intercontinental. O bom desempenho na base acelerou o processo para chegar aos profissionais. Substituindo o Tite, levou logo a Copa do Brasil. Esse ano, mais 2 títulos e a confirmação de que está no caminho certo para ser um dos maiores técnicos da história do clube.
Ele veio da base, ele conhece muitos jogadores, conhece muito o clube, jogou, né? Sabe o que está nos bastidores, conhece muito bem o que está por trás aí de todo esse processo do futebol, que não é tão simples assim, né? O retrospecto do Filipe Luiz nos profissionais é impressionante. Em 27 jogos oficiais, foram 19 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Aproveitamento superior a 79%. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. E é isso. Temos um time que sabe o caminho, sabe como atacar, como defender. Alguém ainda tem dúvida de que o país ganhou um grande treinador? E a gente fala isso várias vezes, já falamos isso várias vezes aqui nesse programa. E você pode falar também, #SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá pelo Twitter, porque o Big Boss gosta do Twitter, tá? Ele não é o Elon Musk não, mas ele adora esta plataforma tóxica. Tá aqui, @SBT Rio, assim você também segue a gente no Twitter. É lá que você pode aparecer também aqui, Lucas Pedrosa, aqueles mensagens que passa aqui, geralmente me zoando Ou você. Ou então um memezinho. Um memezinho, a gente pode ser tudo lá pelo Twitter, vai lá. Eu não gosto, eu não tenho. Mas faz pra conversar com a gente quer escutar você. Ô, Vene Casagrande, a gente fala muito dessa questão do Filipe Luiz, e aí o Flávio Nick terminou a reportagem dele dizendo: o Brasil ganhou um grande treinador, e é verdade, né? É claro que ele tem uma faixa de partidas muito pequenas ainda tá começando essa carreira no profissional, vamos dizer assim, mas já é muito competente, a gente já consegue ver muito as características, o brilho, e às vezes até a gente entende uma experiência que a gente não entende de onde que sai, né? Mas talvez da sua carreira de jogador e dele ter feito uma transição muito focada no que ele já projetava para o seu futuro. Enquanto jogador, ele já sabia que queria ser treinador e ele já estudava e ele já se informava, mesmo ainda sendo jogador de futebol, Vene Casagrande. Perfeito sua análise, não é por acaso que ele está conseguindo tanto sucesso nesse início de carreira como um treinador de um time profissional. Tanto é que já tem gente pedindo o Filipe Luiz na seleção brasileira. Eu acho isso muito cedo, mas não concordo com esse tipo de opinião. E eu acho que esse sucesso dele no início é por causa disso. Foi um cara que se preparou muito bem nessa transição. E outra, ele não ficou muito tempo parado. Se a gente analisar o fim de carreira e depois o começo de trajetória do Filipe Luiz como treinador, meses depois ele já estava assumindo o Sub-17 do Flamengo. E logo depois o Sub-20, e aí veio a oportunidade de treinar o time profissional do Flamengo e ele tem dado muita conta do recado. Nesse baita VT preparado pelo Flávio Nick, eu concordo plenamente com uma declaração ali do Filipe Luiz. É muito difícil hoje ganhar do Flamengo. O Flamengo pode não fazer um grande jogo, mas isso não quer dizer que o adversário vai conseguir vencer o Flamengo dentro de campo. E eu vou pegar um jogo do Campeonato Carioca como exemplo. O Fla-Flu, pela Taça Guanabara ainda, que foi 0-0, o Flamengo no campeonato. Mas mesmo assim, o Flamengo foi quem mais chegou próximo de balançar a rede numa cabeçada do Cebolinha nos minutos finais do jogo. O Fluminense não foi o time que chegou mais perto de fazer o gol, pelo contrário. Então eu concordo com o Filipe Luiz e esse sucesso que ele está tendo na frente do Flamengo não é por acaso. É um cara que trabalha bastante, que estuda bastante, é um workaholic. Por exemplo, em dia de folga do elenco, o Filipe Luiz e o José Boto vão para o Ninho do Urubu para poder estudar adversário. Então isso aí não é por acaso. E eu acho que esse ano o torcedor rubro-negro ele tem que ficar muito feliz, muito motivado, porque eu acho que a tendência é que brigue por títulos. Vai conquistar? A gente não sabe. Isso aí só o tempo dirá. Mas, repito, tem tudo para dar certo dentro de campo. É claro aí que nesse sucesso do Filipe existe também um pedaço de um trabalho do Tite, o Lucas Pedrosa, que não deu match, vamos dizer, com o Flamengo, mas que com toda a competência do Tite levou o Flamengo até ali a perto da final da Copa do Brasil, e por conta da conquista da Copa do Brasil feita pelo Filipe Luiz, ele também consegue disputar a Supercopa. Então a gente está falando aí de 4 títulos, né, que o Flamengo tem. 2 deles foram absolutamente do trabalho do Filipe Luiz e 2 têm um pouquinho, um respingo aí de trabalho de outros profissionais. Mas nada disso desfaz ou apaga ou borra a qualidade que a gente tanto destaca desse jovem treinador que, na minha opinião, já falei isso aqui algumas vezes, ele tem que ainda mostrar muita coisa porque ele está só começando, mas pelo que a gente já viu até aqui, ele vai se desenhar aí para ser o único hoje brasileiro trabalhando no Brasil com esse formato, com esse jeito de jogar tão intenso que a gente vê mais em treinadores importados, o Lucas Pedrosa.
A carreira do Filipe Luís ela foi feita a maior parte fora do Brasil, ele só veio para o Flamengo naquele momento onde o Flamengo também começou sua era vitoriosa e ele foi muito importante para isso, mas a bagagem dele é uma bagagem europeia, é um aprendizado europeu também. Lógico que tem um treinador que ele sempre cita, que inclusive é o espelho dele, que fez ele ajudou ele bastante também, que é o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus com conceitos da Europa, porque é um português que entende muito de futebol e conseguiu revolucionar o futebol brasileiro. Então o Filipe Luís, com toda a inteligência, com o QI elevadíssimo que ele tem não só jogando, porque existe diferença, né? Uma coisa é você ser inteligente jogando, outra coisa é você conseguir entender o jogo. São coisas completamente diferentes e o Filipe Luís consegue ter essas duas características. Então ele pega um trabalho do Tite, que o Tite sofreu muito também, não só com alguns problemas dele, mas o Tite perdeu o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro em um determinado momento da temporada, que pra mim qualquer time do mundo que perca seu trio de ataque vai sofrer dificuldade. Mas o Filipe Luís, mesmo com esses problemas, com os reforços que chegaram também, principalmente o Plata, que ele faz evoluir e tudo mais. O Wesley, então, que se tornou o jogador que a gente está vendo, que provavelmente vai ser titular amanhã contra a Argentina. É tudo mérito do Filipe Luís. E o trabalho dele, todo o conhecimento, toda a inteligência, a bagagem como jogador, o estudo que ele conseguiu fazer mesmo antes de parar de jogar, junto a um elenco que é uma máquina do Flamengo, isso obviamente é complementar. E repito, em nada tira o mérito do Filipe Luís. Mas além disso tudo, ele conseguiu pegar uma equipe que talvez seja o melhor elenco da história do futebol brasileiro no século XXI. Eu não consigo lembrar de uma equipe do 1 ao 23 que tenha tanta capacidade técnica no futebol brasileiro no século XXI do que esse Flamengo. Cadê teu óculos? Eu esqueci lá dentro. Por favor, pode pegar os óculos. Pedrosa passa muita credibilidade, Vene Casagrande, com aquele oclinho dele, entendeu? Então vai trazer os oclinhos do... Você tira pra maquiar? Já. Aí vem batido. Vai trazer. Ô, Tá Vene tudo certo. Casagrande, fala comigo. Tem boletim médico em relação ao Flamengo? Já até publicado pelo Flamengo, você também publicou. Qual é esse boletim? Olha, é um boletim bem grande, bem extenso, porque são vários jogadores, né? Ele atualizando a situação do Gerson, que vai se reapresentar hoje, a situação do De La Cruz, que ele não foi cortado, inclusive confirmando uma informação que a gente trouxe aí durante a semana. Ele não foi cortado por uma questão física, foi uma questão técnica. O treinador da seleção uruguaia preferiu não levá-lo para o jogo contra a Bolívia, por ser na altitude, uma opção técnica, não foi questão física, o que é bom, né, para o Flamengo. Sim. E ele se reapresenta hoje também junto com o Gerson. E o Arrascaeta, ele teve um problema físico, infelizmente, uma lesão constatada no exame da seleção uruguaia. Agora o Flamengo vai fazer seu próprio exame, mas a partir do momento que a seleção uruguaia consegue constatar um problema físico, uma lesão muscular, ou seja, mais uma lesão muscular em Arrascaeta, é algo que a gente vem debatendo aqui há muito tempo. Até que ponto o Arrascaeta vai aguentar a forte temporada do futebol brasileiro? Estamos falando de um Flamengo que deve ter aí pelo menos 80 jogos no ano. Será que ele vai conseguir jogar pelo menos a metade em alto nível, não é apenas entrar em campo? O Arrascaeta é gênio, dentro de campo isso aí é indiscutível, gente. O Arrascaeta, ele consegue fazer um lance, pronto, ele tira um coelho da cartola e pronto, decide um jogo. Só que fisicamente falando, a gente também precisa comentar e analisar. E o Arrascaeta, ele não consegue fisicamente, não consegue dar conta do recado dentro de campo. E eu acho até que é um debate que a diretoria do Flamengo já deveria ter. Foi até um questionamento que eu fiz ao José Boto sobre um provável substituto ao Arrascaeta. Precisa já pensar nesse nome? Ou esse nome já está dentro do elenco? É algo que eles precisam discutir, porque de fato o Arrascaeta, ele não vai dar conta do recado nessa longa temporada que o Flamengo terá pela frente. Ainda tem um Super Mundial no meio do ano, então é uma lista bem extensa. Quem quiser acompanhar está lá nas redes sociais. Já tem um tempo, o Lucas Pedrosa, que o Arrascaeta fisicamente não está 100%. Já que uns 2 anos, gente? 2 anos e meio? Pelo menos 2 anos. Desde a época do Dorival. Desde a época do Dorival. O Dorival mesmo, quando chegou, ele já tinha dado o recado. Ó, o Arrascaeta, ele vai entrar um jogo sim, a gente vai administrar, porque na ocasião ele já estava tendo problema físico. Isso foi em 2022, se eu não estiver enganado. Em 2022. Então, desde a época do Dorival, ele já vem enfrentando esse tipo de problema. Não foi 23, gente? 22. 22, porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e foi transmissão do SBT, a Libertadores. Só que o Dorival colocava time B e time A, né? Ele usava o time de Copas e usava o time no Campeonato Brasileiro. Porque já chegou, o brasileiro já estava meio que... Quase perdido. E só para finalizar, se a gente for parar e enxergar ali os problemas do Arrascaeta físico, são problemas sérios. Pubis,
Pubis não é um negócio simples, todo mundo sabe disso. Todo atleta, ou melhor, todo ex-atleta menciona isso. Problema no pubis é algo extremamente sério. Não, foi o Kaká teve problema sério no problema pubis. no pubis e sempre posterior da coxa, tal como foi agora com a seleção uruguaia. Então são problemas físicos constantes e sempre nos mesmos lugares. Ô, Vene Casagrande, Jorginho já foi embora. Foi embora no sábado, é isso? Ele foi embora no sábado e se reapresentou hoje ao Arsenal. Arsenal. O que ficou de bom na passagem dele? Ele viu o que é a Juliana Paz? Ele foi jantar com a Juliana Paz. Né? Inclusive, bom gosto, porque eles foram num restaurante maravilhoso. Juliana Paz mandou bem. Fez bem a transição ali, pra o conseguir approach. convencer a esposa, né? É isso. E que, aliás, eu falei aqui que ela era espanhola, né? Que me falaram lá no Twitter, mas não, ela é... Israelense. Não é irlandesa? Irlandesa, desculpa, irlandesa, né? Perdão. Ela é irlandesa, ela não é espanhola, não. A gente estava em dúvida aqui sobre a nacionalidade dela. Mas aí ela foi comer com a Juliana Paz. Que rolê aleatório, hein, Vene Casagrande? Não é aleatório, porque quê? para contextualizar, a Juliana Paz, ela é casada com um empresário de futebol. O mesmo empresário, por exemplo, do Matheus Martins, do Everton Ribeiro, que é o Dudu Batista. E o Dudu Batista é um dos intermediários na negociação entre Jorginho e Flamengo, autorizado pelo próprio Jorginho. Então o Dudu Batista, ele é amigo pessoal do Jorginho. Sim. Ele é marido da Juliana Paz. Aí, ó. Essa é a foto, exatamente. Essa Gente, é a a Juliana... Eu não consigo olhar para outra pessoa. O Lucas Pedrosa. Fala nisso, o quarteto né? é bonito. Meu quarteto Deus Não, do céu, e foram no restaurante para... Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda. Pô, não mas... pode. Tá aí já. Helena Horto, você já foi, Vene? Maravilhoso. Você já foi, Pedrosa? Nunca fui. Eu nunca fui. Leva a Luana porque ela vai gostar. Se ela já te ama, ela vai te amar mais ainda. Eu não tenho cacife pra isso não, velho. Tem, para de migué. É muito caro esse restaurante? Barato não é, Fernandinha. Entendi, perfeito. Final do mês, Vene. Tem que esperar virar. Barato não é. O nosso VR. Só vira daqui a 2 dias. Ô, Vene Casagrande, então eles foram conversar, né? Um resumo da Quem passagem... postou essa foto? O Dudu. O Dudu Batista, o próprio empresário que está intermediando. Resumo da ópera, tá? A passagem deles foi maravilhosa, a esposa gostou bastante do Rio de Janeiro, mas também é impossível você não gostar do Rio de Janeiro. O retorno que o Flamengo teve dos empresários é que, de fato, a vinda dela aqui ajudou bastante, porque se tinha um problema, agora não tem mais, porque a esposa topa fazer essa mudança de vida. Ou seja, se eu pudesse dizer aqui, a situação está muito bem encaminhada. Mas eu não posso cravar que ele vai ser jogador do Flamengo, porque seria uma irresponsabilidade da minha parte, porque ele ainda não assinou o pré-contrato. O que só vai acontecer em abril, depois do dia 15 de abril. Foi isso que o Flamengo recebeu de informação. Do dia 15, Veneno? Porque no entendimento do Jorginho é quando começa a movimentação no mercado, não só do Jorginho, mas também dos empresários, quando começa a movimentação no mercado nessa reta final de temporada lá na Inglaterra. Então, dificilmente o Jorginho não vai assinar com o Flamengo, mas ainda não está assinado esse pré-contrato, pelo menos a informação que eu tenho. Muito bem, olha, final de... Outro detalhe, fala, ele ficou também muito feliz com o calor, vou botar entre aspas, porque foi assim que o Flamengo recebeu, com o calor humano dos torcedores do Flamengo no Rio de Janeiro, porque onde ele ia, praia, inclusive vários torcedores me mandavam foto dele a todo momento, obrigado a todos que mandavam lá pelo Instagram, praia e tal, ele falava, ele era parado pelos torcedores, vem pro Flamengo, então ele já estava muito feliz com a repercussão positiva nas redes sociais e agora ele pôde sentir esse calor humano no Rio de Janeiro. Muito bem, o RJ, hein, o Lucas Pedrosa, a gente é maneirinho, né, a gente é bacaninha, a gente é bonitinho, né, o nosso Rio de Janeiro é mais ou menos, uma coisa meio mais ou menos bonitinha, né? Pra quem vive em Londres, um naquele clima meio frio, gostosinho, né? pegar o Rio de Janeiro é discrepante, assim, é covardia. Tô engarrafada. Aí eu olho pro lado, mó vistão. Pô, foram pro arpoador, cara. Foram bater palma pro pôr do sol. Eles viveram um rio que é até utópico, né? Que é um rio completamente diferente do que é a realidade de forma geral. E eles vão viver isso, porque eles têm condições financeiras para isso, então o Rio é maravilhoso. Muito bem. E olha, final de semana eu incendiei... Pedro está em recuperação. Gerson e Arrasca servindo suas respectivas seleções. A brasileira e a Uruguai sentiram também o elenco que ele tem. Acho que é precaução botar os caras para... E aí, Bigodeira, na sua vasta experiência de DMs, acompanhando, cobrindo o Flamengo, Vasco, Botafogo? Eu tô com o Fernandão. Eu acho que a situação vai ficar complicada. Eu acho que vai complicar. E quem entraria no lugar desses senhores no Flamengo? Simples, muito simples. Pra mim é muito simples. É o Plata na do Arrasca e o Luiz Araújo na do Gerson. Pronto, resolveu.
Resolveu. O De La Cruz, ao que tudo indica, não é nenhuma lesão. Ele foi mais preservado por conta do jogo na altitude. Para quem não sabe, o Uruguai vai pegar a Bolívia. Então vai ter que subir o morro. E aí o Bielsa optou por não relacionar o De La Cruz. Então não é nenhuma questão física, nenhuma questão muscular. Então acho que ele vai para o jogo. Mas, GV, é a primeira rodada, é a abertura de campeonato, mas para mim já é confronto direto. Para mim é confronto direto. Bom ponto, hein? Eu acho que o Inter, mais uma vez, o Inter briga por coisas grandes. Eu acho que o trabalho do Roger já é um trabalho um pouco mais longevo, já está vindo de um tempinho, ele já conhece a galera. O Inter foi muito bem no mercado, embora não pague alguns clubes, né? Contrata, mas não paga. Mas foi ao mercado e conseguiu contratar bem. Tem uma galera que conta história direitinho aí pra contratar. Fazer o seguinte, vamos lá. Break rapidinho, volto pra mostrar que esse início do Flamengo talvez seja mais promissor. Pode ser. Tão bem quanto? Mostra já depois do intervalo. Tem uma arte pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó, tô de olho, hein? Vai na. Começa a fera, mas tocar na bola. Saudade acima de Barra Mansa. Em pé sem cair, deitado sem dormir. Do pulo ponto, do salto mortal. Se você tá comigo, eu tô na moral. Conhece essa? Isso. Essa é a sabedoria popular. Bom, começo do Flamengo muito promissor desde 2020, Bigode. O Flamengo não começa tão bem. E aí, o que isso quer dizer? Nada. 2020 era o Jorge Jesus, né? Que ele saiu depois do Carioca. Foi antes dele dar adeus também. Pois é, porque aí acaba o Carioca, vem o Domenech e a gente lembra o que aconteceu naquela temporada. Foi o brasileiro. Ganhou o brasileiro porque chegou o Rogério no meio do ano. Rogério, inclusive, que ontem foi campeão baiano. Primeiro título dele pelo Bahia, Everton Ribeiro também. Olha só, Rogério Ceni, campeão baiano, campeão da Série B pelo Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste pelo Fortaleza, campeão brasileiro pelo Flamengo. Vice-campeão, ele foi vice-campeão... não foi ele não. Teve foi vice-campeão da Libertadores. Não foi ele. A Recopa Sul-Americana, não teve a Supercopa do Brasil? Rogério também teve. Supercopa ele ganhou pelo Flamengo. Supercopa pelo Flamengo. Tá aí, ó, Bigode. Ilustradinho pra você na tela. Eu vou direto pro aproveitamento, porque a gente tem 3 minutos de programa. JJ, no início da temporada, no início do Brasileirão, em 2020, tinha 92% de aproveitamento. Rogério Ceni tinha 68%. Paulo Souza, 73%. Vitor Pereira, antes da sogra dele ficar curada, 57%. Aí, que beleza, Ai, hein? meu Deus! Vamos cortar o cabelo? Bota aí! Tem voucher? A gente gosta. Tite. Ai. 86% o Adenor. Me ajuda e aí. Felipe Luiz é o que mais se aproxima do véi. É óbvio que são 12 jogos, então o recorte é menor. E aí tá incluído estadual. Então as circunstâncias favorecem Filipinho. Mas é pra ficar feliz, né, Bigode? Porque olha a quantidade de título também. Extremamente feliz. Isso porque o Fera tricolou e tirou a Guanabara. Verdade. Que poderia ter colocado a Guanabara aqui também. Verdade, você tem razão. Quando é dos outros, não serve. Exatamente. Se fosse o time dele, tinha bandeira aqui. Perfeito. Vocês estão certos. GV, eu acho que o futuro, pelo menos, ele parece ser bem promissor. Bem promissor. Acho que o Felipe está se mostrando um grande treinador com pouco tempo de trabalho. A gente ainda não viu, é verdade, aquele momento de oscilação que em alguma hora vai acontecer, mas que ele tem a sabedoria e ele parece ser muito equilibrado nesse ponto. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar empolgado mesmo, porque a gente tá vendo um time que a gente não via já há bastante tempo. Talvez aí, se a gente pegar um pedaço do Rogério, e aí pós-Jesus, né? Um pedaço do Rogério e um pedaço do Renato. E um pedaço do Tite ali, um pouco antes da lesão do Pedro. Só. Já? Pelo amor de Deus. Nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.